Boa tarde a todos. Vamos hoje falar um pouco sobre direito e literatura e sobre o processo de realização do direito. Apesar de aparentemente ser algo que não tem nada a ver uma coisa com a outra, já hoje há alguns autores que explicam isso e, portanto, vamos em 3 pontos falar sumariamente sobre o tema. Quando se fala em interpretação, estamos a falar de um dos temas mais novos do direito, daqueles que geralmente são ensinados aos alunos logo no princípio do curso. E não é por nada, mas é talvez a função mais importante que um jurista é chamado a desempenhar. Quando temos de interpretar, ou seja, de retirar um sentido a um significado de um texto legal, tradicionalmente é ensinado que a letra é o ponto de partida e ponto de chegada da interpretação. Um jurista, para retirar um sentido a um texto, seja ele uma norma jurídica, uma declaração negocial, uma norma contratual, tem de, a partir dos elementos textuais, retirar daí um sentido. Este é o chamado elemento literal, mas a interpretação não se fica, nem se basta, por um mero elemento literal. Temos de recorrer a muito mais outras coisas, nomeadamente aos chamados elementos lógicos. Elementos lógicos esses que se decompõem em três aspectos. De um lado temos o elemento histórico, que procura retirar ou apreender de determinada ocasião em que uma lei ou um contrato é retirado, qual o seu significado. Um elemento sistemático, em que mostramos que uma determinada norma do Código Civil ou do Código Penal não está desligada do resto do sistema e, portanto, temos de conjugá-la com vários pontos ao longo de um ordenamento jurídico para lhe retirar significado. E o dito elemento teleológico, procurar explicar qual a finalidade dessa norma. Quando nós procuramos interpretar um texto legal, é comum distinguir-se entre um aspecto subjetivista e um aspecto objetivista. O aspecto subjetivista procura retirar ou procurar apreender qual a real vontade do legislador ao emanar uma determinada norma, e isso coloca, desde logo, um problema. Como descobrir o que vai na cabeça do legislador, seja ele um dos vários membros de um Parlamento ou de uma Assembleia Nacional, ou um dos vários membros do Governo que aprovou um decreto. Por ser muito difícil, se não mesmo impossível, é cada vez mais comum dizer-se que o elemento histórico serve apenas de ponto de apoio e nós o que temos de fazer é procurar retirar o entendimento objetivo da norma, aquilo que ela procura realizar. Ao fazermos este trabalho de interpretação, dir-se-ia que interpretar direito, interpretar normas é apenas uma função típica de um jurista, mas interpretar é muito mais do que retirar sentido a um texto. A interpretação é algo que nós fazemos diariamente, seja para retirar o sentido de sinais de trânsito, de declarações que temos em conversa com uma determinada pessoa, o que é que ela me disse, o que é que ela me quis dizer. E, portanto, a interpretação não é algo privativo do direito, bem pelo contrário, é uma tarefa global, e tão global é que um dos maiores juristas de todos os tempos, o italiano Betti, a certa altura da sua carreira, decidiu fazer uma teoria geral da interpretação. E, procurando sistematizar o que é uma teoria geral da interpretação, Betti propôs a divisão da interpretação em 3 grandes figuras. De um lado teríamos a interpretação com função meramente recognitiva, que é a interpretação tipicamente literária, filológica, em que retiramos um sentido a partir de um texto. A interpretação reprodutiva, tipicamente a interpretação que um pianista ou um músico faz a partir de uma partitura musical. Ele procura ligar-nos ao que foi escrito na pauta através da execução da obra. E depois temos a interpretação com função normativa, onde estamos a tratar sobretudo da interpretação jurídica ou mesmo da interpretação psicológica. Trata-se de uma modalidade de interpretação que diz respeito à obtenção de significados face a normas e condutas para orientar e regular a vida social. Eu comecei por dizer que íamos falar de direito e literatura e perguntar-me, mas o que tem tudo isto a ver com direito e com literatura? Por um lado, a tarefa interpretativa é algo comum, quer a um texto literário, quer a um texto jurídico. Nós temos de retirar um determinado sentido. Provavelmente a grande diferença está na forma em que o fazemos. Num texto jurídico nós não podemos ultrapassar o sentido literal das normas, nós não podemos dizer que uma norma que diz pessoa também serve para animais, ou vice-versa.
Ao passo que, quando nós procuramos retirar o sentido a um determinado texto jurídico, muitas vezes temos de recorrer a figuras de estilo e retirar sentido delas. Uma coisa é dizer que o céu está a chover, que o céu está a chorar, ou seja, que está a chover, e aí sim podemos retirar um outro sentido para além do óbvio, e essa é a parte criativa da literatura, mas quando falamos em interpretação jurídica também temos um processo criativo. Um exemplo disso mesmo é a metáfora criada por um grande jurista norte-americano do século XX, Dworkin, que diz que interpretar direito ou fazer direito é o equivalente a escrever um romance em cadeia. E o que é que Dworkin quer dizer com isto? Uma coisa muito simples. Quando nós temos um determinado intérprete, seja um juiz, seja um advogado, seja um jurista, seja um estudante a procurar resolver um exame ou um caso prático em que vai ser avaliado, para Dworkin tudo isto se resume a escrever um romance em cadeia. O intérprete que é chamado a resolver o caso tem de ter em consideração tudo aquilo que foi escrito para trás, ou seja, toda a interpretação que foi feita previamente sobre aquela determinada norma e, a partir desse momento, tem de, com base nesse acervo histórico, saber como vai escrever a sua parte do romance, como vai escrever o caso, de modo a que um outro romancista, ou seja, um novo intérprete, possa, a partir daí, construir novamente. E assim temos uma espécie de romance ou história interminável, contínua e sem fim. Todos andam atrás de um determinado sentido, todos pegam na história que foi feita até ali, mas sempre com a capacidade de saber criar um contínuo capaz de ser aproveitado pelo próximo. Esta metáfora, por um lado, chama a atenção para o elemento histórico do direito. Uma norma jurídica, qualquer que ela seja, não surge do nada. A interpretação que dela é feita não é algo que cai de repente na vida social e nada se faz. Ela tem uma história, ela tem uma evolução e nós, enquanto juristas, devemos saber acompanhá-la. Mas, por outro lado, Dworkin também nos chama a atenção para o lado pragmático do direito. Ao dizer que um intérprete é, por um lado, romancista, mas ao dizer que é um romancista que tem que saber chamar a si a história para explicar a norma, Dworkin está também a dizer que o intérprete é um crítico. E tal como um crítico literário, qualquer jurista tem de saber olhar de forma analítica, com espírito crítico, para saber se determinada solução para um caso é ou não uma solução justa. E é por isso que Dworkin, a certa altura, diz que para realizarmos este romance em cadeia, mesmo nos chamados casos difíceis, aqueles que convocam normas muitas vezes conflituantes, nós temos de saber mediá-la através de princípios. E os princípios, que para Dworkin são pilares que estruturam um sistema jurídico, não são apenas uma espécie de sumário ou súmula das características principais das normas. Em Dworkin, os princípios são valorações morais, e essas valorações morais devem ser convocadas e sabidas convocar pelo intérprete para resolver. E ao criar desta forma uma capacidade de apelar a juízos morais, que estão vestidos de princípios jurídicos, Dworkin chama-nos também a atenção para outra coisa. Um jurista é também criativo, apesar de, aparentemente, o seu trabalho ser árido. É verdade que partimos da lei, é verdade que não podemos ir para além da lei, mas ao sabermos reconstruir a história, ao sabermos chamar a nós aquilo que já foi dito e escrito sobre uma determinada norma, nós temos de saber criar no sentido de ter uma valoração sobre aquilo que estamos a dizer. E ao fazer essa valoração, Dworkin está claramente a fazer uma crítica ao chamado positivismo, ou seja, aquela figura árida em que apenas o que está na lei conta, em que o sistema não é insuflado por valores de fora, nomeadamente juízos morais ou éticos. Portanto, Dworkin cria uma espécie de sistema aberto, um sistema de direito continuamente objeto de interpretação, a ser criado, vindouro e que não fica fechado sobre si mesmo. É um sistema poroso, aberto, capaz de se mostrar ao mundo e de chamar a sociedade para resolver, e precisamente por isso, ao criar esta estrutura ou metáfora do romance em cadeia, Dworkin chama-nos a atenção para alguns pontos fundamentais. Primeiro, que um jurista não é apenas um técnico de leis e, portanto, não está aqui a fazer um repetitório de tudo o que está na lei, citando artigos, números e alíneas. Ele é muito mais do que isso. Ele é alguém que é capaz de
olhar criticamente para a lei, perceber o que lá está dito e, acima de tudo, mostrar que, mesmo quando é necessário ir contra um romance já escrito, que nós podemos ter novos desenvolvimentos que vão para além de uma corrente tradicional, de uma corrente doutrinal, de uma corrente jurisprudencial. Nós, enquanto juristas, se acharmos que essa é a solução concreta e justa, podemos e devemos fazê-lo. A única coisa que ele não explica é o como, e o como é muito simples. Sendo o direito um conceito interpretativo, como diria o próprio, toda a ciência jurídica é alavancada numa arte em particular, a argumentação. E, portanto, se nós quisermos, de repente, ao longo deste romance em cadeia, ir para além e fazer um volte-face, criar um revirement, uma nova atitude perante um determinado instituto jurídico, podemos fazê-lo. Para o fazer, temos apenas um ónus de argumentação acrescido. Temos de saber convocar argumentos que sejam capazes de demonstrar o porquê de anteriormente o romance estar mal escrito, ou pelo menos não tão bem interpretado, e esse sim é um aspecto criativo, porque não nos atemos apenas a uma história pré-ordenada, somos capazes de adotá-la como nossa e reescrevê-la para mostrar, por isso simplesmente, por exemplo, que as teses sobre um determinado instituto estão erradas, ou que um determinado tribunal, nos últimos 10, 15, 20 ou 40 anos, tem vindo a decidir erradamente sobre um instituto. É uma teoria capaz de nos mostrar o porquê do direito ser um processo contínuo e precisamente criativo, porque não devemos bastar-nos com é assim, sempre foi assim, continuará a ser assim. Apesar de estarmos a escrever um romance em cadeia, porque temos de ter em consideração tudo o que vem de trás e tudo aquilo que seremos capazes de deixar para que outros peguem na história e continuem a interpretar, não é para fazer de forma acrítica, ou seja, sem olhar para a justiça e, acima de tudo, sem sermos capazes de refletir sobre se aquela corrente ou aquela linha argumentativa está certa. Se estiver errada, temos apenas de argumentar e mostrar assim que o direito é criativo, não fechado sobre si mesmo e, portanto, tal como um bom romance, capaz de ter novos enredos que aparentemente o enredo inicial não tinha. Obrigado pela vossa paciência.